Mais uma vez, muito obrigado a você que acompanha a programação da nossa TVAL. Estamos começando o nosso programa Espaço Cidadão e é uma satisfação muito grande ter você como nosso telespectador, você que também é um formador de opinião. O tema hoje, Síndrome de Down. A vivência, as dúvidas e os desafios da deficiência. Nós tínhamos que convidar uma pessoa capacitada para conversar sobre isso. E convidamos a Jéssica Cardoso, que ela é psicóloga e também coordenadora técnica da Associação Amor para Down. Tudo bem com você, Jéssica? Olá, tudo bem? Boa tarde. Prazer ter você aqui no nosso programa. O que vem a ser a Associação Amor para Down? A Amor para Down é uma entidade, né, uma organização da sociedade civil que atende pessoas com síndrome de Down. Iniciou e continua por um movimento de pais que têm filhos com síndrome de Down. Pais que há 16 anos atrás tinham dúvidas, tinham perguntas e não tinham os locais e os profissionais adequados para esclarecer tudo isso, né? Isso significa dizer que vocês já estão há 16 anos com essa associação? Isso, os pais, as primeiras reuniões dos pais, os primeiros encontros em que eles se juntavam para trocar informações, para ouvir palestras de profissionais, enfim, começaram há 16 anos. A tua função na associação especificamente qual é? No momento, né, atualmente eu sou coordenadora técnica, já tive outras funções também na entidade e no momento coordenadora técnica. Mas você é psicóloga também, certamente empresta um pouco de suas qualidades para eles, né? Seus conhecimentos, não é? Isso, muito em função da formação em psicologia, né? Perfeito. Já atendi como psicóloga também na associação. E quais os projetos que vocês desenvolvem hoje lá? Então, nós procuramos atender todas as demandas, né? Oferecer apoios a todas as etapas de vida da pessoa com síndrome de Down e da família da pessoa com síndrome de Down. A gente procura... Pessoa com síndrome de Down e da família, que também é uma coisa bem complexa. A gente sempre busca ter esse olhar integral, né, para esse indivíduo. Então, ele com certeza está inserido em uma família e os nossos programas visam essa interlocução entre família e a pessoa com síndrome de Down. A atenção tem que ser meio universalizada. Isso, para todo esse contexto de vida, né? Então, nosso primeiro programa, nosso primeiro serviço já começa lá nos primeiros dias de vida, às vezes até na gestação da família, né, que vai gerar um bebê com síndrome de Down, e até a etapa da vida adulta. Então, temos esse serviço de acolhimento à maternidade, temos depois a estimulação essencial com os primeiros atendimentos clínicos importantes para o desenvolvimento do bebê. Acompanhamos depois a etapa escolar, com visitas nas escolas, capacitações, a criança isso já em atendimento conosco também. Temos grupos para os adolescentes e adultos, grupos que procuram desenvolver a convivência com a diversidade, o aprimoramento de independência e de autonomia. Grupos das famílias também que se encontram para compartilhar experiências, para trocar informações, trocar emoções, né? Bastante extenso, né? Isso. Jéssica, você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Vocês acompanham a pessoa naquele seu primeiro impacto. No caso, estou grávida, né? A mulher. E vou ter um filho com síndrome de Down. E vocês já nessa fase, vocês já têm esse acompanhamento com eles? Isso. Quando a família consegue descobrir já na gestação e nos procura, né? Porque neste momento a gente depende da procura da família para a gente ter acesso a essa informação. Nós já fazemos os primeiros acolhimentos, as primeiras orientações. Já tiveram experiência? Já tivemos experiências assim. Como é que é isso? Deve ser um impacto muito forte na família, né? A gente costuma entender que cada família lida de uma forma, né? Depende das bagagens, depende dos valores que cada família tem. Tal, né? Também de onde está inserido, depende se conhece pessoas com síndrome de Down ou não. Essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz para saber o que essa família já traz de informação. E aí a gente vai construindo com a família sobre o que significa estar recebendo um bebê com síndrome de Down e como ela vai lidar. Psicologicamente, preparando psicologicamente para essa nova realidade, né? E buscando trazer a alegria que é receber um filho, né? Em primeira instância a gente coloca sempre que ela está recebendo um bebê, e não que ela está recebendo um bebê com síndrome de Down, né?
Isso é importante ser lembrado que, assim como é um bebê, vai ser uma criança, vai ser um adolescente, vai ser um adulto e por aí vai. É verdade. Vocês têm duas sedes, é isso? Isso, a nossa matriz é em Balneário Camboriú e a filial nós inauguramos em 2013 em Itajaí, que é um município vizinho. Nós temos tenho 2 depoimentos aqui, Jéssica, sobre esse tema que estamos tratando. Vamos ver. Eu encaro como muito amor, muito. Só vejo amor. Até a gente fala que é a trissomia do amor, né? É um cromossomo a mais. E eu vejo como amor, como aprendizado. Ela me escolheu, eu não escolhi ela. E eu sei que o tratamento, trabalhar é comigo, não com ela. Eu aprendo com ela todos os dias. Não é nada. É só um cromossomo a mais. Síndrome de Down é amor, é carinho, ele é tudo para mim. Tudo, tudo, tudo. É interessante que ela falou ali, um cromossomo a mais. E quem está assistindo, de repente, não tem muita noção do que significa isso. Você tem como explicar? Isso. A síndrome de Down ela é ocasionada em função de um terceiro cromossomo 21, né? Então a gente fala que existe um excesso de material cromossômico no 21. Fundamentalmente, todos os homens, né, tem 23 pares de cromossomos, né, totalizando 46 cromossomos. No caso da síndrome de Down, esse bebê nasce com uma terceira cópia no cromossomo 21. E em função desse material em excesso, que dá essa anomalia. É que acontecem essas características da síndrome. Perfeito. Tem algumas fotos aqui, você poderia comentar? Essa primeira foto aqui. Essa é com a nossa psicopedagoga, ele é o Mayan, é uma Mayan? criança... Mayan. Nome bonito. É lá da Amor pra Down, de Balneário. E a psicopedagogia ela já entra muitas vezes desde o início, né, desde os primeiros anos, trabalhando todas essas questões de conteúdos pedagógicos, matemáticos. Esse aí é também lá na associação? Isso, é a Miriam, nossa terapeuta ocupacional, trabalhando com o Rafael. E nessa foto eles estavam fazendo um circuito motor, né? É uma das salas de trabalho lá da associação. Isso. Essa foi uma atividade externa que nós fizemos com um grupo de jovens e adultos. Como trabalhamos questões de autonomia, independência, participação social, manejo de dinheiro. É uma foto em que simboliza um momento de bem uma emblemática, compra. Né? Vamos ver a outra. E essa é uma foto interessante, foi uma atividade de aventura, né? Com esse grupo de jovens e adultos. aparelho da mão ali, eu não estou conseguindo... Isso, é um rapel. Ah, um rapel? Eles estão fazendo... não é um aparelho, é uma corda, né? Eles estão fazendo um rapel, né? Isso. E fazemos diversas atividades de aventura, assim, eles gostam muito de esporte. Esse grupo, em geral, assim, adora fazer atividades de aventura ao ar livre. E isso ajuda bastante, né? Ajuda em tudo, né? Deles. Isso não tem quem não se sinta melhor fazendo essa é a uma atividade, né? Essa é a questão, e para eles é da mesma forma. Os pais, tem mais alguma foto? Não. Como os pais devem ser preparados para entender que a partir daquele momento eles têm uma criança com o síndrome de Down? É como eu falei, assim, eu procuro colocar o foco no bebê que está chegando, né? E como todo bebê, a gente precisa conhecer quem é esse bebê, se apresentar a esse bebê, estar disponível para saber como ele é, o que ele gosta, o que ele precisa, né? Então, num primeiro momento, o que mais importa ali, o que é mais significativo é a gente estar disponível totalmente para saber quem é esse bebê. E essas crianças com síndrome de Down, hoje elas estão mais incluídas dentro do contexto da sociedade ou não? Sim, com relação a alguns anos atrás da nossa exatamente. História, né? Se a gente... Havia muito preconceito. Isso. A história, alguns anos atrás. A história da humanidade é traçada por exclusões, marginalizações das pessoas com deficiência e outras características também. Hoje as políticas públicas avançaram, a sociedade avançou, evoluiu ainda um pouco ainda sobre aceitar a diferença, né? Ainda temos dificuldades. Isso é preciso estar dito, né? Ainda precisamos trabalhar questões de preconceito, mas evoluiu bastante. Falando em políticas públicas, como é que você está vendo as políticas públicas em relação a esse segmento? Estão avançando, né? Estão avançando. Tivemos
no ano passado a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, que busca reafirmar outras legislações já existentes, né, acerca da atenção à pessoa com deficiência em geral, e estão caminhando mais próximos a esse público. Jéssica, qual é o maior desafio de trabalhar em troca de experiências com pessoas com a síndrome de Down? Com eles, assim, eu sinceramente não encontro desafios. Eles são intrigantes, assim como qualquer ser humano, né? Quando a gente se dispõe a trabalhar com o ser humano, qualquer área, em qualquer instância, em qualquer idade, existe toda uma magia de estar nessa troca. Forte, né? Por ser humano, né? Exato. Eu acredito que os desafios estão nos terceiros, assim, né? Em lidar com os outros contextos em que essas pessoas estão inseridas, exatamente. A gente acaba estudando, tem desafios com eles, sim, né? Mas acho que não são os mais expressivos. Isso a gente já está debruçado a entender como ser humano, né? Talvez os nossos desafios ainda, enquanto instituição, enquanto profissão, é lidar com as barreiras atitudinais da sociedade, como a gente vinha falando nos preconceitos que ainda existem, né? As barreiras de atitudes que são os maiores entraves que a gente vivencia. Antes de a gente encerrar esse primeiro bloco, queria te fazer uma pergunta. Qual o diferencial da associação na qual você está inserido das demais associações? No estado nós temos poucas associações que atendem apenas pessoas com síndrome de Down. Começa que o diferencial é esse, o nosso público é específico. E esse grupo de pais, né, quando se reuniu, quando se organizou para montar essa associação, eles queriam criar um espaço de referência na atenção à pessoa com síndrome de Down. E dia após dia é isso que a gente busca, né? Então, temos profissionais capacitados, profissionais especialistas nas áreas de atuação, especialistas na síndrome de Down, e acredito que o nosso diferencial seja olhar o ser humano. E aprofundar mais essa relação, né? Muito provavelmente. Jéssica, eu vou te pedir licença só um instantinho, e a você também que está acompanhando o nosso programa, nós vamos ter um pequeno intervalo e a gente já retorna. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado a você que acompanha o nosso programa Espaço Cidadão. Tema de hoje, como já você acompanhou no primeiro bloco, é Síndrome de Down, e a nossa entrevistada é a Jéssica Cardoso, psicóloga e coordenadora técnica da Associação Amor pra Down. E a Jéssica, me parece, gosta muito deste segmento, tanto que foi se aperfeiçoar, né? A sua formação, nós estávamos conversando antes de voltar do intervalo, você estava me falando se foi a São Paulo, se fez um pós-graduação. Explica para eles como é que você está se aperfeiçoando nisso. Isso, em função das exigências e da nossa iniciativa em se tornar especialista no assunto, né? Digo isso enquanto instituição e até por vontade, interesse pessoal, eu fiz a especialização em síndrome de Down em São Paulo, com a equipe do Dr. Zan Mustak, que é um geneticista pediatra, assumidade no assunto, né, tanto dentro do país como internacionalmente. Lá em São Paulo fiz estágios, conheci diversas experiências, entidades, espaços que atendem pessoas com síndrome de Down. E agora estou concluindo o mestrado em educação, pesquisando na temática de trabalho e síndrome de Down. Uma pergunta que não quer se calar. Você se interessou tanto por este segmento em função de ter se envolvido nele, claro, mas você tem alguém dentro do teu círculo de amizades ou dentro da sua família que tem a síndrome de Down, não? Não. Foi uma experiência que apareceu durante a universidade ainda, né? Antes de eu concluir a minha formação, eu já estava trabalhando no Amor pra Down, como assistente de coordenação de um projeto que foi financiado pelo Criança Esperança na época.
E aí assim estou até hoje, cada vez mais apaixonada. E com esse envolvimento todo que você tem com as crianças, com adolescentes e adultos com a síndrome de Down, deu para perceber assim qual é a maior vocação que eles têm em relação ao aprendizado ou às coisas que são apresentadas a eles e tudo mais, não? Sim, a gente sempre coloca que tudo depende das oportunidades, né? Enquanto eles estiverem expostos a oportunidades diversas, né? Tendo as possibilidades ali apresentadas, eles vão se interessando e se desenvolvendo dentro dessas habilidades. Mas existe uma característica assim que é muito comum a eles todos, que é o interesse pela música. Música. Eu vejo que a música contagia, atrai, todos eles gostam de dançar. Desperta alguns não gostam, outros gostam mais e assim vai, né? Interessante isso, né? Nós temos algumas perguntas de telespectadores, de pessoas, enfim, que têm dúvidas em relação a este assunto. Nós vamos à primeira. Diz o seguinte, quem faz a pergunta é Valéria Illeman, de Blumenau. Descobri há um mês que nossa bebê é portadora da síndrome de Down. E meu marido não quer aceitar. Como devo agir? Então, né, primeiro, talvez como ela esteja entrando nesse tema, síndrome de Down, nesse universo, síndrome de Down, nós não usamos mais essa palavra portador. Portadora, por quê? O portador, ele dá essa dimensão de que a pessoa está carregando sempre alguma coisa, né? E a síndrome de Down a gente não carrega. Ela é uma característica que compõe essa pessoa, né? Então, preferimos usar pessoa com síndrome de Down, bebê com síndrome de Down. Excluindo a palavra portadora. Isso. E sempre colocando pessoa na frente, que é para justamente reforçar essa visão de que primeiro existe a pessoa e depois ela tem uma das características dela, a síndrome de Down. Como que ela deve agir? O marido não aceita. Então. E ela está grávida de um bebê. Com a síndrome, né? Eu penso que esses tempos são individuais, né? Eu acho que não cabe julgamento, não cabe lição de vida, lição de moral. Não é assim que a gente lida com essa situação. Aí vai entrar outra Jéssica, a psicóloga. Precisa dar o tempo dele, né? A gente sugere muitas vezes que não vá procurar materiais na internet. A internet tem muita coisa interessante, mas também tem coisa que não é adequada, que está ultrapassada. E experimentando, né? Às vezes eles gostam de conhecer outras famílias, às vezes não. Mas o que eu vou reforçar mais uma vez é que é preciso lembrar que ele está recebendo um bebê. Ela está grávida de um bebê, né? Primeiro de tudo. E principalmente seu filho, né? Seu filho. É um filho. Exatamente. Palavra sagrada, né? Um filho. Situação, né? Eu fico imaginando a mãe, já com impacto, e ainda tenho mais o problema do marido ainda não aceitar, né? É um trabalho duplo para ela, mas, né? Como nós vimos nos dois depoimentos, né, de duas mães, isso é ressignificado depois, né? Eu acho que é uma questão de tempo. Amor, é uma questão de tempo, de saber lidar com isso. A Fátima Nunes, de São José, te faz a segunda pergunta aqui. Ela tem uma dúvida. Meu filho, de 7 anos, tem a síndrome de Down. E minha sogra trata ele como se fosse um bebê. Isso pode interferir no desenvolvimento dele? Totalmente, né? Como o nosso espaço é curto, a gente precisa ser enfático, né? Ele teve a fase de bebê, agora ele está na fase de ser uma criança, daqui a pouco ele será adolescente, depois adulto, e assim deve ser tratado respeitando a idade cronológica, né? A deficiência ou a síndrome de Down, ela não pressupõe uma infantilização eterna. Pelo contrário, eles só são infantilizados ao passo que os outros os tratam como criança. Nessa fase ele já precisa adquirir responsabilidades, ele já tem compromissos próprios, ele já sabe o que é certo e o que é errado, e é assim que deve ser essa condução. Terceira pergunta, da Dirce dos Santos, lá de Santo Amaro. Minha filha de 16 anos tem a síndrome de Down. E há 2 semanas, ela me contou que está apaixonada por um menino que também tem a síndrome de Down. Como devo lidar com esta situação, com esta novidade? Boa pergunta essa. O amor, a paixão, os relacionamentos amorosos, os relacionamentos sexuais, eles vão acontecer, assim como acontece com todos os outros adolescentes.
e isso deve ser tratado como tratamos a todos os outros adolescentes. Então é uma fase de curiosidade, é uma fase de dúvidas, é uma fase que passam hormônios também, né, que o corpo está mudando, os interesses estão mudando. A mãe deve acolher, ouvir o que essa filha tem a dizer, entender talvez é mais difícil para a mãe lidar com isso do que para a filha, geralmente é assim. Ela Vem tá ao encontro né? da pergunta anterior de sempre infantilizar a pessoa com síndrome de Down, e isso cai por terra principalmente quando a gente fala em sexualidade. Eu sempre costumo dizer que isso é inerente ao ser humano, entender a sexualidade, né? Vivenciar a sexualidade. Então não adianta a mãe criar artimanhas para inibir o desejo, a vontade, a paixão. Isso não vai acontecer. Então é melhor aprender a lidar com esse novo sentimento, com essa nova fase da filha. Tem mais uma pergunta. O Nilson Gonçalves, seu entrevistador, quer lhe fazer uma pergunta. E se eles se casarem, existe a possibilidade de ter um filho normal, sem síndrome de Down? Existe, existe. Nós temos, como é uma síndrome que trabalha a questão cromossômica, né, e genética, é possível fazer um aconselhamento genético. Hoje já temos vários casais com síndrome de Down. O casal com síndrome de Down, ou o pai ou a mãe com a síndrome. E o filho sem E problema. os filhos sem deficiência. Sem a deficiência. Muito bem. Quarta pergunta. Estou grávida, vem aquele caso da gravidez de novo. De 5 meses e descobri que meu bebê vai nascer com a síndrome de Down. Não tive coragem de contar para ninguém da minha família. Devo esperar o bebê nascer para contar a eles o que eu faço? A pergunta é da Luciana Amorim, de Florianópolis. São questões, assim, novamente trago a individualidade, né? Porque lidar com isso depende muito de cada família, depende de muito das relações que essa mãe está inserida. Não tem uma receita para lidar com essa temática nova, né? O que é indicado é que ela se sinta bem, então que ela faça o que ela sente bem em fazer, né? E aí não sou eu, nem ninguém que vai poder dizer o que vai trazer essa calma para ela, essa paz que ela precisa. Muito bem, vamos voltar aqui agora à nossa conversa aqui. O mercado de trabalho em relação às pessoas com síndrome de Down, como está? Então, pelos avanços das políticas públicas, né, hoje temos a lei de cotas, né, que é uma lei que favorece a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, as empresas com mais de 100 funcionários, elas têm uma porcentagem no quadro de funcionários de pessoas com deficiência. Eu sinto que essa inserção está muito mobilizada ainda em função da legislação, não tanto por interesse assim, genuíno das empresas. Mas isso vem acontecendo, a gente está se aprimorando também em como fazer essa formação e essa inserção das pessoas com síndrome de Down. Fazemos trabalhos com as empresas de sensibilização, acompanhamos como isso acontece, acompanhamos em loco, né, fazemos as visitas, orientações, enfim, damos todo esse suporte também à empresa e aos funcionários. Esses dias eu estava numa farmácia e tinha uma mocinha com síndrome de Down. Em Balneário Camboriú? Não, em Joinville. Eu estava lá limpando a prateleira ali, ajeitando as coisinhas. Eu achei tão bonitinho o jeitinho dela ali, muito concentrada no que estava fazendo ali. Assim, bem bacana, muito bonito isso, essa integração é fundamental, né? Hoje a gente trabalha numa perspectiva de inserção no mercado formal de forma competitiva, né? A visão não é que a empresa está fazendo um favorzinho para essa pessoa com deficiência, pelo contrário, mas essa pessoa é importante para a empresa e a gente trabalha essa relação, né? Que o funcionário que foi ali escolhido, ele traz todos os benefícios que um funcionário tem, né? Então não tem... É realmente um funcionário presente ali. E ele pode desenvolver qualquer atividade ou tem atividades específicas? Não, qualquer atividade. A gente procura traçar um perfil tanto do funcionário quanto da empresa ou do cargo da vaga. E aí, dentro disso, a gente vai direcionando os funcionários para as empresas. Dentro disso que a gente está falando, a pessoa com síndrome de Down, na faculdade, qual é a que se adapta melhor a ela, assim, em termos de terceiro grau?
Depende também do interesse, né? Nós temos pessoas com síndrome de Down que se formaram em teatro, que se formaram em música, se formaram em turismo, em história. Então, isso é muito individual também. Vai do desejo vocação, de estudo, né? Da vocação, como a gente. Bem, eu ainda tinha mais umas 3 ou 4 perguntas para te fazer, mas já estou recebendo o sinal de que nós temos que terminar o programa. Por conta disso, eu vou te deixar à vontade para você fazer as suas últimas considerações. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre síndrome de Down. Como é um programa que vai passar para todo o estado de Santa Catarina, gostaria de lembrar também sobre a nossa Federação Catarinense das Associações de Síndrome de Down, a FECAGE. Existe um movimento também iniciado pela Associação Amor para Down, que é unir todas as entidades que atendem pessoas com síndrome de Down, levar informação sobre a síndrome de Down a todo o estado e também fomentar a criação de novas entidades. Então, municípios interessados em saber como isso pode acontecer, pode contar com o apoio da Amor para Down. Gostaria também de compartilhar um sonho que está se realizando, que é a construção da nossa sede. Olha, agora sede em setembro, própria agora, né? Isso, agora em setembro inauguraremos a nossa sede própria, né, com todos os nossos planejamentos, estruturas, materiais, equipamentos, muito bacana. Vai ampliar a nossa capacidade de atendimento também e com certeza qualificar os nossos serviços. Vamos lá conhecer. Prazer Estão convidados. Prazer te conhecer muito e estar com você aqui no programa, viu? Muito prazer. E a você que acompanhou o programa, nosso muito obrigado. Eu espero você para o nosso próximo programa Espaço Cidadão. Até lá.